Olá, sejam bem-vindos ao programa Aprender a Estudar em Casa. Com vocês novamente o professor Luís Barbosa, professor de História, 12º ano. Antes de começar, deixo umas recomendações, ou seja, sempre que possível, evitem lugares de aglomeração e usem sempre as máscaras. Para a aula de hoje temos como sumário a historiografia racionalista ou iluminista, onde nós vamos ver os progressos na história entre os séculos XVII e XVIII, relação entre a filosofia e a história no século XVII e XVIII. Depois, o romantismo na história, contributo ou inovações trazidas à história pelo romantismo. E a historiografia do século XIX e XX, nesse caso vamos ver, ou seja, iniciar a ver o positivismo. Como nós tínhamos visto na última aula, já tínhamos iniciado a falar sobre o iluminismo, então hoje nós vamos dar continuidade. Num balanço sumário da história racionalista ou iluminista, sobressaem os seguintes aspectos inegavelmente positivos, ou seja, nós não poderemos ver aquilo que estamos a estudar, por exemplo, sobre o positivismo, como algo de negativo. Ou seja, vamos aqui apontar aspectos positivos que acabam por subsair dentro dessa historiografia. Exemplo, a valorização da componente explicativa com base, sobretudo, no racional. Alargamento cronológico, geográfico e temático da história com vista à elaboração de amplas sínteses. Ainda acrescentamos o desenvolvimento da história das civilizações, ou melhor, das civilizações e da história universal. Assiste-se progressos na construção e na interpretação da história. Então, agora passamos a ver as limitações da historiografia iluminista. Porém, a história ainda enferma de algumas deficiências, ou seja, ainda carece de algumas dificuldades. Mas tem uma tendência excessiva para a especulação, utilização de fontes predominantemente literárias, menosprezando, por consequências, outros tipos de fontes. A interpretação e construção históricas, às vezes demasiadas subjetivas, sem que as fontes alegadas fossem suficientemente para as fundamentar de forma rigorosa. Agora, vamos passar a ver a relação que existe a relação entre a filosofia e a história em pleno século XVII e século XVIII. As relações entre a história e a filosofia são a marca do século das luzes, ou seja, do iluminismo. São relações tão íntimas que, por vezes, as duas palavras se tornam sinônimas. Ou seja, a filosofia dá cor à história. Este século pertence àqueles que sabem e pensam o mundo. Podemos ver que a história, nessa altura, está mais virada para o campo da filosofia. Lembrem-se que também vocês já devem ter visto, a nível da filosofia, o iluminismo. Então, para verem que não é um tema trabalhado somente a nível da história. Os sábios filósofos que, por vezes, ainda se confundem. Numerosos filósofos se fizeram historiadores. Ao invés de historiadores, houveram que se fizeram filósofos. Na verdade, a filosofia pertence à historiografia que ele julga ampliar. Ou seja, a filosofia acaba por estar ao serviço da história, dando grande contributo também na evolução da história como ciência. Não se esqueçam que o grande tema do nosso estudo é a evolução da história como ciência. Agora, vamos ver o romantismo na história. Ou seja,
como é que o romantismo contribui também, assim como as outras correntes que nós já vimos anteriormente, como é que o romantismo também contribuiu para a evolução da história como ciência. O romantismo foi um movimento, primeiramente, é que o romantismo foi um movimento literário e filosófico surgido nas últimas décadas do século XVIII na Europa e durou até o século XIX. Caracterizou-se por uma visão do mundo contrária ao racionalismo. Contrária por quê? Vamos ver, prestem atenção, vamos ver por quê. Uma visão do mundo centrada no indivíduo, retratando o drama humano, amor trágico. O início do século XIX seria marcado pelo sentimentalismo, pela emoção do eu. Embora uma corrente essencialmente literária, teve influência decisiva na história. Como vocês já devem saber, o romantismo é uma corrente literária, mas, no entanto, acaba por contribuir também para a evolução da história como ciência. Contribuiu para o desenvolvimento da história como importante disciplina académica. Afirma valores emotivos, qualidades humanas que o racionalismo tinha antes rejeitado. A historiografia liberal e romântica que surgira na sequência do movimento liberal que invadiu a Europa em pleno século XIX irá debruçar sobre o homem, as sociedades e os municípios. É uma história eminentemente regionalista, com grande simpatia pela Idade Média, advento das nacionalidades e que introduz subjetividade na narrativa. É um período ainda de grande divulgação cultural, há um alargamento do público e os historiadores são, em alguns casos, jornalistas. Não se esqueçam daquilo que nós falamos sobre a historiografia romana ou latina, onde nós falamos que alguns fizeram papel, ou seja, jornalistas fizeram papel de historiadores. Então, seguidamente, vamos ver os contributos ou inovações trazidas à história pelo romantismo. Então, houve alargamento da investigação histórica, ou seja, o passado torna-se o centro das atenções na busca das origens. Descobre-se a Idade Média, redescobre também a ideia de mudança e progresso na história. Ainda, alargamento do público, ou seja, para este alargamento contribuíram muitíssimo as universidades, as academias. Facto de profundo significado durante toda a Idade Média e durante toda a Idade Moderna, não se ensinou a história. Alargamento temático e cronológico. Este alargamento teve os seguintes fatores de dinamização. A história progressiva da economia, do direito, da religião e da biologia. A gênese da psicologia e da sociologia. Então, houve alargamento do objeto de estudo da história. Então, na mira dos historiadores está já não apenas os factos políticos, semelhante àquilo que nós tínhamos visto anteriormente quanto à historiografia romana latina ou latina, e individuais, mas os factos ideológicos, o conhecimento global das sociedades e das suas instituições. Os historiadores debruçaram-se sobre os outros povos e civilizações pelo exotismo dos seus costumes. Também houve definição de uma nova metodologia. A influência romântica reflete na cronologia temática e metodológica
Quanto à temática, desenvolve-se o gosto pelo exotismo e, quanto à meteorologia, os historiadores românticos acrescentam uma certa dose de intuição e imaginação na narrativa histórica, ou seja, ao contrário daquilo que acontece na historiografia iluminista, ou seja, onde há grande atenção, dão grande atenção à razão. Mas aqui não, aqui já acrescenta mais subjetividade. Posto isso, agora vamos ver a historiografia do século XIX e XX, ou seja, ainda agora na fase científica. O século XIX foi a Belle Époque da história, aquela que irá consagrar a história como uma ciência. Lembrem-se que o nosso objetivo aqui é estudar, ou seja, ver o percurso da história até chegar à ciência. Consagrou-se o século XIX como século da história, justamente porque acabou por atingir o objetivo que é ser uma ciência igual às outras. Pois é nele que reside uma importância fundamental. O abandono das concessões relativas à investigação e à escrita da história nos moldes de crônicas e começa a basear nos testemunhos legados pelas gerações passadas, ou seja, as gerações anteriores. Assim sendo, a história passa a ser entendida como um processo de investigação. Então, podem ver que agora a história toma um outro rumo, investigação. Embora seja, como nós já tínhamos visto anteriormente na historiografia grega, então já a própria palavra, nesse caso, significa investigação. Na verdade, isso foi um resgate do sentido original da palavra história, que na sua raiz grega quer dizer investigação. Então, estão a ver que nós estamos próximo daquilo que nós tínhamos começado com a historiografia grega também, a nível do significado da própria história, investigação. Posto isso, agora passamos ao positivismo. Ou seja, o positivismo acaba por ser também mais uma corrente historiográfica que vem nessa sequência, que consagra também a história como ciência, acaba por trazer mais roupagem à história, ou seja, evolução da história como ciência. Então, sendo assim, é uma corrente filosófica que desenvolveu na segunda metade do século XIX, sendo o seu fundador Auguste Comte. Essa corrente é contra a subjetividade romântica. Propõe à existência humana valores completamente humanos, afastando totalmente da teologia e da metafísica. Sendo assim, defende a ideia que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. Ou seja, só através do conhecimento científico poderemos chegar ao conhecimento verdadeiro. Defende ainda que só se pode afirmar que uma teoria é verdadeira se ela for comprovada através de métodos científicos válidos. Os positivistas não consideraram os conhecimentos ligados às crenças, superstições ou qualquer outro que não possa ser comprovado cientificamente. Ou seja, aquilo que não se pode comprovar cientificamente, então já não serve. Então nós temos que comprovar cientificamente os conteúdos, ou nesse caso aquilo que pretendemos estudar. As explicações dos fenómenos eram atribuídas às causas naturais e compete aos homens descobrir tais causas. Para eles, o progresso da humanidade depende exclusivamente dos avanços científicos. Ou seja, a humanidade só avança por causa dos avanços científicos. Então, posto isso,
agora vamos passar para um pequeno exercício. Então, posto isso, agora vou ver se vocês realmente conseguiram estar atentos à nossa aula. Vamos fazer um pequeno exercício. Exercício esse: complete os espaços nas frases de modo a obter frases corretas. Na história racionalista ou iluminista, sobressaem os seguintes aspectos inegavelmente positivos. Frase A: alargamento, espaço geográfico e espaço da história com vista, espaço de amplas sínteses. B: assiste-se espaço na construção e na interpretação. Espaço, ponto. A seguir, C, por último. Porém, a história ainda enferma de algumas deficiências, tem uma tendência, espaço, para a espaço, ponto. Então, vamos lá, vocês têm 1 minuto para resolverem o exercício. Terminado o tempo, agora vamos ver se vocês também conseguiram completar igual ao que eu tenho aqui. Então, alargamento cronológico, geográfico e temático da história com vista à elaboração de amplas sínteses. B: assiste-se progresso na construção e na interpretação histórica. Por último, C: porém, a história ainda enferma de algumas deficiências, tem uma tendência excessiva para a especulação. Então, a resposta correta seria essa. Então, já no final da nossa aula de hoje, eu vou deixar-vos com um pequeno trabalho de casa. Então, o trabalho que vocês têm para realizarem lá em casa é o seguinte. Número 1. Romantismo foi um movimento literário e filosófico surgido nas últimas décadas do século XVIII na Europa. Número 1.1. Caracteriza o período acima sublinhado. Ok? O romantismo, nesse caso. 2. Refira a algumas inovações trazidas à história pelo romantismo. E, por fim, número 3, justifica a seguinte afirmação. O século XIX é o século da história. Lembrem bem como eu terminei a aula de hoje. Então, lembrando disso, serás capaz de resolver essa questão facilmente. Já no final da nossa aula,
vou fazer um breve balanço daquilo que foi a aula de hoje. Ou seja, nós começamos por terminar a aula que tínhamos iniciado na última. Ou seja, vimos a historiografia iluminista. Nós acabamos por ver que a historiografia iluminista trouxe alguns contributos positivos para a evolução da história como ciência. Posto isso, vimos o romantismo na história, o contributo que o romantismo trouxe também na evolução da história como ciência, as principais características do romantismo, embora vimos que é uma corrente literária, mas que, no entanto, acabou por trazer grande contributo para a evolução da história como ciência. E, por fim, nós vimos a história já no século XIX e XX, ou seja, a história torna ciência já no século XIX e XX. Então, começamos por falar sobre o positivismo, ou seja, introduzimos hoje o positivismo como a corrente que vai trazer uma nova roupagem à história como ciência. Ok? Chegando ao fim da nossa aula, no âmbito do programa Aprender a Estudar em Casa, sempre que possível, fiquem em casa. Usem sempre as máscaras. Até a próxima aula.